rodada perfeita para o Flamengo. O Domingão terminou do melhor jeito possível, virada para cima do Corinthians em São Paulo. A vantagem na liderança do Brasileirão passou agora para 4 pontos. Agora, só não foi sem sofrimento, né? A rodada estava perfeita. Palmeiras perdeu, o Cruzeiro perdeu e o Mengão vai embora, pai. Esquece. O Vasco já tinha feito a boa contra o vice-líder Cruzeiro no sábado. E o Bahia, com esse golaço do Ademir, venceu o terceiro colocado Palmeiras em Salvador. Só que... O começo do jogo foi um começo do jogo difícil pra gente. O Corinthians é muito superior a nós. Muito mesmo. Logo aos 10 minutos, Yuri Alberto recebeu sozinho e acertou a trave. No rebote, Léo Pereira fez pênalti no Breno Bidon. Olha aí por esse ângulo. A cobrança, Yuri Alberto, 4 meses sem fazer gol. Cavadinha jogou na mão do Rossi. Aqui não, foi o gesto do goleiro do Flamengo para ele na sequência. Contra um goleiro que tinha acabado de ser herói numa disputa de pênaltis com 2 defesas. Aí, agora fica com essa cara aí. Era para dar uma sapatada, para tirar a zica, para recuperar a confiança. Aí. Mas aí o cara foi inventar uma cavadinha, minha gente. O Rossi já tinha até caído pro lado, pegou a bola sentadinha lá. Saiu fazendo um aqui não pro Yuri Alberto. O Flamengo não se animou com a defesa, o time dava chances pro Yuri Alberto se redimir. O Corinthians não parava de assustar. Mais uma escapada do Yuri, cara a cara contra o Rossi. Rossi! Não estava fácil para o Yuri Alberto nesse jogo não, né? Mas depois de tanta chance oferecida pelo Flamengo, uma hora ele ia fazer, né? E fez logo no início do segundo tempo, drible esperto para cima do Léo Ortiz, que ficou na saudade, e batida forte para abrir o placar. Depois da comemoração do gol, o Yuri pediu desculpas pelo pênalti perdido, né? Pois é, até chorou. Aí, emocionado. O empate veio rápido. Passe do Carrascal pro Arrascaeta. Gol! De quem nunca se cansa de encher de alegria a nação! 14º gol dele no Brasileirão, 19 na temporada. A melhor da vida dele. A virada quase saiu com Carrascal. A bola passou muito perto. Aliás, o colombiano estava inspirado. Aos 41, Plata cobrou lateral e Carrascal avançou com liberdade. Passe na medida para o Luiz Araújo, que chegou batendo de primeira. Gol! É time que tem fome de vitória. É time que tem fome de virada. 2-1 Flamengo. Felipe Luiz até se jogou no chão para comemorar. O Corinthians reclamou demais do lateral que originou o gol. O lateral era nosso, todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. É impossível isso. É impossível. E a partir daí acaba saindo o gol. Depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Vitória de virada para abrir 4 pontos de vantagem na liderança. Vitória depois de ser amassado no primeiro tempo. Vitória de quem quer ser campeão demais. E ainda hoje vou relembrar aqui umas cavadinhas que deram errado, parecidas com essa aí, fica a dica. Essa nova dupla, hein? Carrascal e Arrasca. Contra o Corinthians foi a primeira vez que eles foram titulares juntos, deu certo. 1 gol pro Arrasca, 2 assistências pro Carrascal. Muita qualidade, isso vai ser um inferno pros adversários, hein? Já no Maracanã teve clássico, o Fluminense de técnico novo. Luiz Ubeldia venceu, não só venceu, como quebrou um jejum de 3 anos sem ganhar do Botafogo no Clássico Vovô. Começou assim e foi intenso. O ponto de partida da relação. Com um novo espaço de trabalho, com jogadores que ele ainda precisa conhecer
com uma vitória daquelas que renovam o ambiente. Com a nossa chegada, apenas colocamos o nosso grãozinho de areia. O trabalho do Renato e da comissão dele era muito bom. Continua assim. Com mais dúvidas do que certezas, meio sem rumo, a procura por caminhos e por respostas. E quando se depara com a realidade dos fatos, a sensação que se tem é de desencaixe. Somos conscientes das dificuldades que temos e temos problemas na gestão da frustração. E hoje também começamos a ser contundentes nos duelos quando o jogo já acabou. Temos que começar antes. E o que se viu foi um clássico equilibrado. Levantou para o Cris Ramos, a sobra do Samuel Xavier. Pois Nilton mudou o cenário, chapada na bola. O caminho era o ângulo, mas parou no travessão. Que chapada no trinco de primeira! Mais 15 minutos e Vitinho recebeu bom toque do Cris Ramos. Fábio cresceu diante dele. O time está entrando na área e depois também são momentos onde jogadores, a bola entra mais fácil, entra mais difícil, mas temos que ser contínuos, consistentes com o trabalho. Tá aí um problema do Botafogo. Consistência, ainda mais comprometida pela trama rápida e eficiente do Fluminense. De pé em pé, comigo não tá, até que o Marçal travou o cano. Vitinho e David Ricardo se enrolaram e o argentino teve nova chance. Que linda jogada! Acosta René, Hércules, Acosta, bola sobra, dividida, cano de cabeça pro fundo do gol! Primeiro gol do Fluminense do Zubeldia. Comemoração comedida, agradecido e solitário, justamente do jogador que ele conhece tão bem. Trabalharam juntos no Lanús da Argentina. 16, 17 años, él fue quien me subió a primera división. Me recuerdo muchas cosas positivas y negativas que aprendí con él. O Fluminense aprendeu que o cuiabano dá trabalho. Ele arrastou a marcação e achou o Vitinho. Savarino, quase na pequena área, foi contido por Freitas. Tira por baixo, sensacional Freitas! Clássico. A distância entre os times na tabela e no gramado fica mínima. Também foi por pouco que Serna não fez o segundo no comecinho da etapa final. Espalma, Léo Link! Sensacional trocando a mão! O Botafogo tentou pressionar, mas foi controlado. Martinelli passou tranquilo por David Ricardo contra Marlon Freitas e Léo Link. Lima fez o segundo. Martinelli, que passe pro Lima, que traz da direita pra canhota, um tapa na bochecha da rede, sem chance pro Léo Link, deu não, né, goleirão? É um resultado especial e importante por diferentes razões. A primeira delas, Zubeldia estreia no Fluminense com vitória. O time encerra uma longa e incômoda sequência sem vencer o rival. E Germancano também quebra um jejum. Eram 8 partidas sem marcar. O Botafogo desperdiça a chance de chegar ao G4. Temos que jogar como se fosse cada duelo, como se fosse o último jogo. Isso é o que falei com o time. Não podemos nos permitir não jogar a 150% para essa camisa. Confio que os jogadores podem continuar fazendo um bom trabalho, crescendo. É muito cedo para dizer o que é preciso melhorar. O vovô agora só no ano que vem. Cada dia mais velho, sempre precioso. Olha só, aproveitando que era o clássico vovô, Fluminense e Botafogo fizeram uma ação especial, né? Foram os vovôs que entraram em campo junto com os jogadores antes do jogo começar no Maracanã. Saíram mais felizes, claro, os vovôs tricolores que venceram o jogo. Olha eles aí, simpáticos, queridos. Agora vamos dar uma olhada em como ficou a classificação. O Botafogo parou na 5ª colocação, que leva para a Libertadores, mas tem 2 jogos a menos que o Fluminense, que chegou agora aos 34 pontos e é o 8º colocado. Falando de Vasco, joga na quarta-feira contra o Palmeiras em São Paulo, jogo duro, claro. Só que o Vasco está embalado, hein? Já são 7 jogos sem perder, sob o comando do Fernando Diniz, 4 seguidos no Brasileirão. Vasco agora é o 11º, até ontem estava lá embaixo na tabela. Sábado venceu o vice-líder Cruzeiro, bora ver os gols. Venceu com autoridade, tá?
Paulo Henrique cruzando, de canhota, Ryan, teve grande fase o garoto Ryan, 1-0 Vasco. Aí depois um lançamento, a bola parecia difícil para o Paulo Henrique, mas o Kaique Bruno não pegou, o Matheus Henrique também não. E aí o Paulo Henrique fez Vasco 2, Cruzeiro 0. O Flamengo protagonizou uma virada absurda e venceu o Corinthians por 2-1, neste domingo 28, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do clássico interestadual, a bola rolou para mais 4 partidas da competição, incluindo a derrota do Palmeiras para o Bahia, por 1-0. O primeiro jogo deste domingo 28 aconteceu às 11 horas, horário de Brasília, e o Grêmio levou a melhor sóbrio vitória, por 3-1. André Henrique, Amuzu e Aravena marcaram para o time gaúcho, enquanto Cantalapiedra diminuiu para o clube rubro-negro. Logo na sequência, às 16 horas de Brasília, o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0, com gol de Ademir. Além disso, no Clássico Carioca, o Fluminense superou o Botafogo por 2-0, com tentos de Germán Cano e Lima. Em duelo da segunda parte da tabela, o Bragantino recebeu o Santos e ficou apenas no empate em 2-2. Lucas Barbosa e Pedro Henrique marcaram para o time de Bragança Paulista, enquanto Lautaro Dias e Barreal balançaram as redes para os visitantes. O Flamengo foi a campo com um time misto para enfrentar o Corinthians, na Neoquímica Arena. Desse modo, o mais querido teve que correr atrás do placar, visto que o clube paulista abriu o placar no início do segundo tempo, com Yuri Alberto. Porém, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Mengão venceu de virada. Como fica o Brasileirão? Com a derrota de Cruzeiro e Palmeiras na rodada, o Flamengo teve uma rodada perfeita neste domingo 28. Assim, o Mengão se isola na primeira colocação com 54 pontos, enquanto os mineiros somam 50 e o time paulista segue com 49. O Flamengo, agora, terá uma final na próxima rodada do Brasileirão. Isso porque, na quinta-feira 02, o time de Felipe Luiz enfrenta o Cruzeiro, às 20h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 26ª rodada do campeonato. Com o apoio da torcida, o Corinthians foi para cima desde os primeiros minutos. Perdido em campo, o Flamengo quase sofreu gol rapidamente. Aos 10, Yuri Alberto recebeu em profundidade e chutou de canhota, acertando a trave. Mas, no rebote, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto bateu de cavadinha e o Ossi, sentado, defendeu. Na comemoração, o argentino mandou um "aqui, não" na cara do atacante do Corinthians. Apesar do susto, o Flamengo não acordou. Aos 17, Maicon arrematou com perigo, com bola passando rente à trave do Mengão. Só dava Corinthians. Com 24 minutos, Yuri Alberto ficou cara a cara com o Ossi novamente e, mais uma vez, o argentino parou o camisa 9, em saída corajosa do gol. Neste momento da partida, os paulistas tinham 7 finalizações, contra 0 do Mengo. Aos 29 minutos, Gustavo Henrique, ex-Flamengo, obrigou o Ossi a fazer defesa após cobrança de escanteio. Apático, o rubro-negro finalizou pela primeira vez apenas aos 41, com De La Cruz, que pegou mal na bola e não assustou Hugo Souza. Com 43, aí sim com perigo. O segundo tempo era do Mengão. Com 22 jogados, Bruno Henrique cruzou da direita e João Pedro evitou o gol certo de Arrascaeta na pequena área, com desvio sutil. O gol do Flamengo estava amadurecendo. Aos 29 minutos, Carrascal bateu escanteio na área e Arrascaeta, de voleio, perdeu boa chance, mandando por cima da meta de Hugo. No entanto, quem quase marcou foi Vitinho, ex-Fla, que entrou na etapa complementar, mas o Ossi jogou para escanteio. Porém, o dono do segundo tempo viraria o dono do jogo. Autor da assistência do primeiro gol, Carrascal deixou Luiz Araújo na boa para virar. O camisa 7, que entrou na reta final do segundo tempo, bateu chapado, no cantinho, que garantiu 3 pontos para o líder. Líder do Brasileirão, o Flamengo encara o segundo colocado Cruzeiro, na quinta-feira.